O vídeo que vocês vão assistir hoje, eu gravei quando eu estava no Brasil, né? Agora eu tô fazendo essa introdução aqui de Utah. Nós estamos em outubro de 2019, eu gravei em janeiro, quando tive depressão e me curei. Se você está entrando agora no canal pela primeira vez, meu nome é Adriana Jarva. Aproveita, se inscreve, dá o seu like, faça o seu comentário, interaja. E o convite é a gente olhar para as nossas doenças, para as nossas sombras, com acolhimento, para ver o que tem a nos ensinar, né? E a depressão me ensinou muito. Se hoje eu sou o que eu sou, foi quando eu tive a coragem de limpar as minhas feridas, porque limpar a ferida dói, não é fácil, fácil de falar. Mas se a gente não limpa, ela gangrena, né? Então o vídeo relata essas histórias, eu deixo o convite para vocês. Espero que vocês gostem, compartilha, né, para alguém que está passando por um momento como esse, que possa fazer a diferença. Gratidão. Olá pessoal, Adriana Jarva em mais uma leitura comentada dos artigos do blog adrianajarva.com. Que a luz que habita em mim, saúde a luz que habita em você. E o artigo de hoje, quando tive depressão e como me curei. Depressão, a doença que clama cuidado, amor e compreensão. Quando tive depressão de forma consciente, por que eu falo aqui de forma consciente? Porque eu tive depressão pós-parto e foi inconsciente, eu nem sabia o que era depressão, gente. Mas eu fiquei, quando meu filho nasceu, a minha mãe estava para fazer a passagem, né? Minha mãe faleceu na minha quarentena. Então, inconscientemente, eu acredito que eu estava sentindo aquela energia e eu entrei em depressão. Então, eu fiquei, sabe, não querendo ver ninguém, não penteava cabelo, aquelas coisas de sentimento de depressão. Mas aqui eu falo que quando eu tive depressão de forma consciente, estava com 33 anos. Trabalhava em um jornal renomado de economia em São Paulo, no Brasil. Trabalhava com um diretor que me deu uma missão impossível de trabalho. Ele queria que eu transformasse uma revista encalhada e sem expressão em uma revista que fosse sucesso de faturamento financeiro e prestígio com os leitores desse jornal. Detalhe, 0 de verba e 0 recursos, tipo milagre mesmo, sabe? Adoraria saber fazer milagres ou mágicas, mas infelizmente ainda não desenvolvi essa habilidade e como não sabia me impor na época, aquilo tudo me trazia uma sensação de impotência que me fazia muito mal. Relacionamentos abusivos e permissivos. Junto com aquela situação, estava cursando o último ano de jornalismo na faculdade e tinha alguns outros desafios na vida pessoal, afetiva e, na verdade, eram os que mais me incomodavam, os quais eu também não sabia lidar e me impor. Resumindo toda a ópera, atraí um desequilíbrio emocional, financeiro, afetivo, profissional e alguns relacionamentos abusivos. Pensava comigo mesma, por que estou atraindo tudo isso? Essa energia tão pesada, esses relacionamentos, colegas de trabalho, namorado, sabe aquela sensação de você se sentir usada, né? Era essa. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo e foi para que eu começasse o caminho do autodesenvolvimento e descobrisse naquele túnel escuro minha própria luz. Cada um de nós somos luz e essa luz está dentro de mim, dentro de você. Algumas vezes, infelizmente, precisamos passar pelo túnel escuro para descobrir essa luz. Infelizmente e felizmente, né, gente? Porque a gente aprende a ver também as coisas, os sentimentos de tristeza, medo, raiva, tudo como um lado negativo. E não é. Depois que você passa, você fala, eu precisava passar por aquilo. Porque aquilo me nutriu. Então a gente precisa aprender a ver o que é a felicidade. A felicidade é a soma de tudo, incluindo a tristeza, incluindo o medo, incluindo a decepção, né? É uma escolha de vida. Eu posso ser feliz e hoje, nesse momento, agora, não estar alegre, porque aconteceu do meu dia ter tido um monte de imprevistos, por exemplo, eu estou só citando um exemplo, tá? Ter dado tudo errado e não é por isso que a minha vida é infeliz. Não, a minha vida é muito feliz e acontecem algumas coisas que tem que acontecer. Né? Afastamento no trabalho. Aqui eu falo, foi a única vez que precisei sair de licença trabalhista por motivo médico e assim ele me afastou por 15 dias. Depois de uma semana tomando os remédios, tarja preta, liguei para o médico e disse que aqueles remédios estavam me engordando. Me senti anestesiada, pois via os problemas da mesma forma, mas sem força para agir.
Comecei a duvidar do médico não pela medicação tarja preta. Sei que muitas vezes é necessário e precisamos de medicação, mas me senti incomodada por ele não ter me orientado a fazer terapia e não ter aprofundado a causa da depressão. Foi uma consulta fria e superficial, sem questionamentos profundos como precisava, com foco apenas no remédio. Foi mais ou menos assim: você está com depressão. Tome esse remédio e vai se sentir melhor. Liguei para o médico depois de uma semana e parei de tomar os remédios. Me dei alta dos remédios, porém consciente da responsabilidade, da minha responsabilidade. Busquei ajuda espiritual e de um bom profissional terapeuta. Um começo que não tem fim, né? Eu sempre falo que a gente tem um começo para essa vida, para esse caminho espiritual, tem meio que eu nem sei onde é, e o fim, e não tem o fim, né? Porque a gente está sempre aprendendo e evoluindo. Comecei minha jornada espiritual naquele momento de dor na alma, no corpo e também nas finanças. Agora eu tô me dando conta que foi aos 33 anos, né, gente? A idade de Cristo, vai saber. Enfim, iniciei também o processo de expandir a consciência para entender como transformar toda aquela situação que eu mesma havia atraído. Eu acho que a fase dos 30, né? Eu acho que cada idade tem a sua sabedoria, mas dos 30, 33, 35, muitas fichas vão caindo pra gente, né? Porque a gente já começa a se cobrar de algumas coisas, com datas, preciso fazer isso, preciso estar até tal data com aquilo outro. Então a gente vai morrendo com muitas coisas para poder renascer para outras. Vamos lá, limpando a ferida. Primeiro percebi que precisava limpar a ferida, aquela lá da infância, sabe? E que no decorrer da vida foi ignorada por mim mesma. O famoso colocar a sujeira embaixo do tapete. Até que tropecei e percebi que era a hora da faxina. Consciente das consequências, escolhi limpar a ferida ou fazer a faxina. Dói, não vou mentir. Limpar a ferida dói, mas além de necessário, super vale a pena, até porque se não limpar, infecciona e pode trazer outras doenças ao longo da vida. Limpar dói, porém liberta e cura. Um processo individual e que também requer ajuda profissional. É preciso querer se curar e isso é um processo individual. Se não quisermos nos curar, ninguém pode e nem consegue nos ajudar. Verdade, né? A terapia, a medicina, a oração, esporte, dormir bem, alimentação saudável, apoio familiar ou de amigos, ler um bom livro, assistir um bom filme, caminhar em contato com a natureza. Adoro a natureza, gente. A natureza realmente ela tem uma conexão muito forte. Eu recomendo a todos, sabe? Vai dar uma passeada, vai dar uma caminhada em contato à montanha, à praia, num parque, numa árvore, abraça uma árvore. Você se reconecta, sabe? É muito forte, né? A terra, a mãe terra que nos nutre. Enfim, tudo isso ajuda e muito, mas somos nós quem abrimos essa janela para pedir e receber toda a ajuda necessária. Tem dias mais fáceis e tem dias que são desafiadores, como se tivessem duas bolas de boliche de ferro, pesadas, amarradas uma em cada perna. Um tipo de força contrária que só quem teve ou tem depressão sabe como é. É muito triste, né? Mas muitas vezes Adriana, se empurra da cama. Adriana, vai. Não tinha forças, mas era como se eu me imaginasse me empurrando, sabe? Bem-vindos questionamentos. Comecei a me questionar desde o momento da minha concepção. Era eu comigo mesma perguntando, refletindo. Às vezes tinha respostas e muitas vezes não tinha as respostas e tudo bem. O importante era ser verdadeira comigo para descobrir e identificar a causa de toda aquela situação que eu mesma atraía. O está tudo certo que só percebi muito tempo depois. Paguei um preço alto na época porque quando retornei ao trabalho, fui demitida da forma mais fria e estranha que podia imaginar. Foi ótimo ser demitida, porém só descobri que foi ótimo muitos anos depois, agora quase, sabe? Isso foi aos 33 anos de idade. Naquela época estava endividada, devendo no banco, usando cheque especial, os juros são cruéis, e devendo há meses na faculdade. Consegui pegar meu diploma depois de 6 meses de formada, que foi quando terminei de pagar a última parcela em atraso, assumindo a responsabilidade. Está tudo bem na sua vida? Parabéns, você é o responsável. Está tudo mal? Sinto muito. Você também é o responsável. Essas frases fizeram e fazem muito sentido para mim. Desde quando aprendi a assumir a responsabilidade, tanto pelos meus fracassos como da minha derrota, como das minhas vitórias, minha vida começou a melhorar. Aliás, eu vou ler para vocês um poema que faz muito sentido aqui agora. É uma autobiografia em 5 capítulos, ela é bem curtinha e ela ilustra bem isso que eu quero dizer. Ando pela rua, é o nome dessa biografia. Aqui. Capítulo número 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio.
Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Capítulo número 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Assim, leva um tempão para sair. Capítulo número 3. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Tô arrepiada, por quê? Quando você assume, a gente escorrega na casca da banana, gente, todos os dias. Mas errei, levanta rapidamente, porque você sabe que você errou. Você tem essa consciência imediata, né? Capítulo número 4. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Capítulo número 5, ando por outra rua. É lindo? Então esse poema, reli muitas vezes, porque para te conscientizar, né, do que é assumindo a responsabilidade, isso é fantástico. Tudo muda quando você toma consciência, né? Acredito que cada ser humano tem sua força divina. Essas forças são transformadoras e muitas vezes só descobrimos no meio do caos mesmo. Hoje, quando olho para trás no retrovisor da vida, percebo que foi tudo perfeito com as imperfeições, mas na época eu não entendia. Autopaciência e boa autoestima são as melhores parceiras de jornada. E isso é como exercício físico. Precisamos praticar diariamente até fazer parte da rotina, como comer ou escovar os dentes. Meu filho, minha maior inspiração. Aliás, está aqui atrás das câmeras gravando esse vídeo para mim. Na época, meu filho era criança, dependia de mim tanto emocionalmente como financeiramente. E estar bem se tornou o foco. Precisava estar bem para que ele estivesse bem. Não foi fácil, porque não tinha nenhum apoio na época, nem familiar, ao contrário, ajudava financeiramente um irmão e sua família. Nem suporte afetivo ou financeiro. E para piorar, não sabia pedir ajuda. Pensava, assim como entrei nessa situação, tinha que sair dela sozinha também. Orgulho grande e besta que só me prejudicou. Mas hoje, né, gente, eu vejo isso. O túnel tem luz e essa luz vem de dentro de cada um de nós. Contudo, desde que então comecei meu tratamento espiritual e venho desenvolvendo uma conexão maravilhosa com Deus que só melhora e se fortalece dia a dia. Minha religião é Deus, é praticar o que todas as religiões ensinam, tratar o próximo como quero ser tratada e não fazer com o outro o que não quero para mim. Aliás, esse é o legado que venho ensinando e quero deixar ao meu filho. É um processo com início, mas não tem fim, porque estamos sempre aprendendo e evoluindo. Consciência e conexão. Venho presenciando vários milagres na minha vida e eles vieram e continuam vindo no tempo certo, mas demorou para eu aprender isso. Muitas vezes discuti com Deus por não entender porque tudo aquilo estava acontecendo comigo. O que eu havia feito para estar vivendo aquela situação? Me sentia mal. Foi uma fase de revolta e de muitas descobertas também, principalmente quando descobri minha força. De onde veio a inspiração? Comecei a conhecer a leoa e foi olhando para os olhos do meu filho enquanto observava ele brincar. Olhava para aqueles olhinhos puros de criança e pensava, eu vou vencer. Um dia você vai se orgulhar da sua mãe. Vou deixar um legado a você e aos meus netos. Meu filho ainda não tem muita consciência disso, porque tudo tem a hora certa e talvez um dia entenderá melhor esse sentimento de pai ou mãe entre a mãe e filho. Aliás, esse também é o intuito do blog, deixar minha história, o legado para minha família e para os que virão. Por um filho, a gente vira leoa, águia e tudo o que for necessário. No meu caso, venho me transformando em um ser humano melhor para poder ensinar com os meus próprios exemplos os bons e os ruins também. Observo que muitas vezes algumas pessoas falam de uma forma e agem de outra, completamente diferente, se contradizem. O que é bom adapto para mim, o que não gosto, não adapto, ou seja, tudo é aprendizado. E faço essa auto-observação, gente, comigo também, porque a gente erra, né? Somos muito imperfeitos, e perfeitos também, né? Terapia ajuda e muito, faz toda a diferença. Claro que o profissional precisa ser bom para fazer a diferença. Tive os dois casos, excelentes profissionais e antiético também. Errar faz parte e errei na escolha de um profissional que cortei dos meus contatos porque era totalmente antiético e sem noção. O triste foi ter demorado tanto tempo para perceber. O pior foi achar que ele era bom profissional e ter indicado para 3 amigas.
O bom é que as amigas se falam e a pessoa se queimou e nos ensinou na prática que é preciso saber escolher e ter cautela. Terapia é como casamento, precisa confiar e o profissional precisa ser ético e qualificado. Para minha sorte, tive outros excelentes terapeutas, ou seja, a terapia é fundamental. Me ajudou muito, não teria conseguido sozinha. No retrovisor da vida, como remédios que precisam ser ajustados, fui acertando os profissionais e fui seguindo meu coração, e o melhor foi e vem acontecendo. Hoje, quando olho para trás, vejo que foi um longo e lindo caminho percorrido para que acreditasse de fato em mim e descobrisse minha luz. A vida é feita de escolhas. Acredito que fazemos nossas escolhas e com elas temos as consequências. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida e quanto mais sabemos, mais aprendemos que nada sabemos, já dizia o filósofo Sócrates. Como é bom evoluirmos, expandirmos, sairmos da ignorância. Por isso, venho aprendendo a importância de me conhecer. A boa notícia é que depressão tem cura, assim como muitas doenças também. Porém, precisamos querer escolher, olhar e cuidar com todo amor e respeito. Se permita, você merece viver uma vida saudável. Seja o piloto da sua vida. Não deixe que o outro pilote o seu avião. Conheça a ti mesmo, Sócrates novamente. Sem máscaras, nu, com suas qualidades e com seus defeitos, com sua luz e sua sombra, e descobrirá o grande poder que habita em você, com amor e respeito. Até o próximo Leitura Comentada, adrianajarva.com.